Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Daremos início a mais uma aula das ciências da natureza. Para início de conversa, peço-lhes que observem a imagem que está logo atrás de mim. O que é isto? O que são esses inúmeros pontinhos que ora são minúsculos, ora são maiores, até ficarem bem ampliados, com alguma elevação? O que é o todo dessa imagem? O que observamos ao examinarmos com detalhes essa imagem? Por que vamos estudá-la? O que ela é, afinal de contas? Peço-lhes que façam as suas hipóteses, ou seja, o que vocês acham que é essa imagem. Registre a sua hipótese em seu caderno e daremos sequência ao nosso estudo da aula de hoje. Muito bem, se alguém pensou que a imagem anterior tratava-se de um líquido, acertou, parabéns. Se alguém pensou em se tratar da água, melhor ainda, excelente. Aquela imagem ao qual iremos estudar, que tem alguns detalhes que, se vocês não perceberam, vão perceber ao longo da aula, trata-se da água. As perguntas que devemos formular são as seguintes: o que é a água? Do que a água é feita? Por que a água é chamada de matéria? Ou seja, porque a ciência trata a água como matéria. É o que estudaremos na aula de hoje. Antes, porém, peço-lhes que façam uma pequena pesquisa na internet do que vem a ser água, do que ela é feita e o que é matéria, para depois continuarmos com a nossa aula. Estudantes, consideramos a água um solvente universal, porque ela é capaz de dissolver e circular diversos compostos a todas as partes do planeta. Porém, perguntamos do que ela é feita. Para responder essa pergunta, imagine estarmos diante de um enorme recipiente de água que tem uma lente capaz de ampliá-la de modo a enxergar as suas menores partes. Chegaremos a uma unidade da água. Essa unidade, essa menor parte da água, é chamada de molécula. E ela será constituída desse modo apresentado nesse vídeo. Será constituída de 2 Hs e 1 O. Milhares destas unidades, que chamamos de moléculas, unidas formarão a água. Pergunto a vocês, o que é esse conjunto de partículas? Ou melhor, que fórmula melhor representa esse conjunto de partículas? A, HO2, B, H2O2, C, H2O e D, H1O1. Que fórmula melhor representa a A, a B, a C ou a D? Responda essa pergunta, depois continuaremos com essa videoaula. Neste momento, estudaremos como que os cientistas lidam com partículas microscópicas. Para isso, simulemos analisar uma pequena gota d'água sobre uma placa de vidro. Essa gota ela é conduzida, levada num potente aparelho capaz de ampliar a matéria por mais de 250 mil vezes o tamanho original, de modo a observar as partículas que a compõem. Esse aparelho é o microscópio eletrônico. A água sendo analisada por ele apresenta a constituição neste exemplo que está no círculo. As partículas que dão unidade à água estão aqui ampliadas e estão agora em movimento. Perguntemo-nos para analisarmos o caso. 4. Quantos conjuntinhos ampliados se movimentam no círculo? 5, 6, 7 ou 8. Considerando que ocorrera a ampliação da gotícula de água no microscópio eletrônico. Pergunta 5. Cada conjuntinho de 3 partículas é uma mistura ou uma molécula? Pesquise na internet para responder. Pergunta 6. Em cada conjuntinho, há quantas partículas? 1, 2 ou 3? Pergunta 7. Uma partícula, como está no vídeo, de cada conjuntinho recebe o nome de corpo ou de átomo. Pesquise na internet. Por fim, que nome recebe este potente equipamento? Telescópio, microscópio, eletrônico ou lupa? Respondam-nas para continuarmos a aula. Estudantes, a água, que é fonte de nossa preocupação nesta videoaula, ela é matéria, como diz a ciência da natureza. É matriz da vida. Matriz é aquilo que gera, é aquilo que cria. É o mesmo princípio tratado pelo antigo filósofo grego que viveu antes de Cristo, Tales de Mileto. Para esse pensador, na época, o princípio de tudo
era a água, que é a matriz, que é a geradora. Além disso, podemos usar uma metáfora para dizer que a água é mãe, porque ela conduz, ela sustenta a vida. E é o meio por onde a vida também pode acontecer, pode se desenvolver. Por isso, perguntamos, por que não há vida sem água? Observando os dois quadros logo abaixo, percebemos que a água, além de ser necessária para a produção de diversas coisas, diversos produtos para o consumo humano, ela também está presente na maior parte dos materiais do ambiente, da natureza e da sociedade. Por exemplo, para se produzir 1 quilo de arroz, utiliza-se 2.500 litros de água. Para produzir 1 quilo de carne de boi, é preciso consumir 17.100 litros de água. Outro exemplo, para produzirmos microchip, esses minúsculos equipamentos que estão presentes nos equipamentos eletrônicos, se utiliza 32 litros de água. Uma xícara de café, para ser produzida, é necessário 140 litros de água. Percebemos então o quanto a água é essencial à nossa vida, a vida do ser humano e a vida de todos os outros seres vivos do planeta. Continuemos então nossa aula. Mas antes de tudo, precisamos pensar e responder o que é matéria. Esse termo tanto utilizado pelas ciências da natureza, muito especialmente pela química. A matéria é uma manifestação do universo, ou seja, de tudo que existe. Ela é manifestação desse todo deste universo. Ela é extensiva, ou seja, a matéria ocupa espaço, tem massa, pode ser medida por meio de uma balança. E, por fim, ela também é atraída pela Terra, tem peso. Continuando, a água pode se apresentar em estados físicos. Quais são os estados físicos da matéria? Conforme a gente observa ali no quadro, a matéria pode estar na forma de gás, na forma sólida, e também a matéria pode estar na forma líquida. Faremos um breve estudo do comportamento da matéria nos 3 estados físicos em âmbito microscópico. Para isso, nos valeremos deste modelo ou desta representação. Nós temos aqui as partículas que formam a matéria microscopicamente no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Observamos que no estado sólido as partículas não se movimentam, vibram, elas estão presas e organizadas. No estado líquido, elas estão mais soltas, desorganizadas e com algum movimento. No estado gasoso, elas estão completamente separadas, agitadas, em movimento e até se chocam. Com isso, vocês devem responder as questões 12, 13 e 14, completando-as, utilizando o banco de palavras aqui de baixo. Vocês vão utilizar as palavras agitadas, soltas, organizadas, desorganizadas, presas e menos para completar os itens da pergunta 12, os itens da pergunta 13 e os itens da pergunta 14. Na pergunta 15, temos, jovens, exemplos do estado físico da matéria na natureza. Na atmosfera, a matéria está no estado G pontinhos. No estado líquido, grande iceberg, a matéria está no estado S pontinhos. E na água do mar, do oceano, a matéria está no estado L pontinhos. Continuemos. Nós temos mais 3 questões que tratam do comportamento microscópico da matéria. Para isso, nos valeremos novamente do modelinho de partículas para responder a questão 16, a questão 17 e a questão 18. Vamos observar aqui uma pergunta. Em qual estado físico as partículas estão presas umas às outras e mais organizadas? No sólido, no líquido ou no gasoso? 17. Em qual estado físico as partículas estão mais soltas e menos organizadas? No estado líquido, sólido ou gasoso? E finalmente a pergunta 18. Em qual estado físico as partículas estão separadas e soltas e por isso movimentam-se facilmente? Estado sólido, líquido e gasoso. Próximo slide. A pergunta 19 diz: que conjuntos de partículas da direita associa-se ao caso 1, esse copo de água ou um copo com algum líquido?
é o A, moléculas juntas, moléculas organizadas. Se for o A, colocar o depois B, que conjunto representa moléculas mais ou menos juntas, moléculas desorganizadas. Se o B estiver associado ao 1, aqui a gente coloca 1. E assim também vamos ver para o 1 se é o C, moléculas separadas, moléculas desorganizadas e agitadas. Qual caso associa-se ao 1? E assim vocês farão também para o caso 2, qual é o conjunto de moléculas, o A, o B, o C, e para o caso 3, qual que é o conjunto de moléculas que associam a este caso. E vamos adiante. A questão 20. No planeta Terra, a água está completamente parada como fosse uma grande massa de gelo, ou ela está em constante movimento na Terra? Qual item é correto? Questão 21. O movimento da água em nosso planeta ocorre graças à energia proveniente da Lua sobre a Terra, se for esse item, o xizinho aqui, ou a energia proveniente do Sol sobre a Terra, se for correto este item, o xizinho aqui. Continuemos a aula. 22. Esse movimento ilustrado na figura abaixo chama-se ciclo do oxigênio, o gás que respiramos, ciclo do gás carbônico, o gás que nós eliminamos da respiração, ciclo da nuvem, ou seja, as nuvens que se movimentam, ou é o ciclo da água, a água que se movimenta. Vamos voltar aqui. Esta imagem está demonstrando qual ciclo. Escolha o correto e assinale. Continuemos a aula analisando a questão 23. A energia do Sol sobre o nosso planeta possibilita o ciclo da água, ou seja, o movimento da água em todo o nosso planeta. Com isso, primeiro item, fica inalterado, não muda o estado físico da água conforme a ilustração de baixo, a Terra sendo uma grande massa de gelo em sua superfície, dado que o estado físico não se altera. Ou o item 2, no ciclo da água, a água muda o estado físico conforme ilustrado na imagem abaixo, onde as setas sinalizam o movimento da água. Qual é o item que você considera correto? Você coloca X se considera correto o primeiro, ou coloca X se considera o segundo corretamente. E vamos à próxima pergunta, a pergunta 24. Esta pergunta traz 6 imagens que demonstram a modificação da matéria no meio ambiente. A primeira imagem nós temos o dry ice, que é o gelo seco, que está evaporando, ou seja, o sólido virando gás. Em seguida, na imagem B, temos a água que sai da torneira e, em função da temperatura muito baixa, ela se transforma em gelo. A imagem C, o vapor d'água do ar vira gotículas de água líquida, bate nas paredes frias de um copo. A imagem D, temos uma panela em que a água está em ebulição e formando uma fumaça. No item E, o sorvete derretendo, e no item F, a água aquecida que está fervendo. Vocês vão usar o banco de palavras quais sejam líquido, líquida, evapora, ferve, fumaça, gelo, para completar corretamente cada item correspondente à figura. Feita esta questão, completando cada item com uma das palavras do banco de palavras, vamos estudar os nomes que cada modificação recebe no próximo vídeo em continuidade à aula. Nós temos um exemplo da matéria se modificando na natureza. As setas indicam o movimento da água, formando um círculo, ou um ciclo, que a gente chama de ciclo da água. Aqui a gente tem a evaporação, que é a subida da água em forma de vapor. Ela sobe. Na atmosfera, esse vapor se condensa, depois se precipita na forma de chuva. Aí a pergunta 26 é muito simples. Como se chama esse exemplo pelo qual a matéria se modifica? O item A, ciclo do oxigênio. O item B, o item C ou o item D? Respondido o item, vamos ao próximo estudo. Observe já aparecendo os estados no ciclo da água. O líquido virando gás, vaporização, o gás virando líquido, liquefação ou condensação, o líquido virando sólido, solidificação, e o sólido virando líquido, fusão. São as mudanças de estados físicos da água.
Vamos resolver uma questão de exemplo tendo o diagrama do lado esquerdo dessas mudanças. Então, nós temos aqui o sólido, o líquido e o gás. O líquido, quando se transforma em gás, a seta indica que é a evaporação. Do contrário, o gás, se transformando em líquido, chama-se condensação. Quando a nuvem se transforma do vapor que sobe para a atmosfera, virando líquido, que é a nuvem. Quando o gás se transforma em sólido, é sublimação. Algumas vezes ocorre isso com a neve. Tão frio que está o ambiente que o vapor da água se transforma num sólido na neve. Quando o sólido se transforma em gás, que é o caso do gelo seco que nós vimos anteriormente, também chama-se sublimação. Vamos para o derretimento do sólido. Virando líquido, chama-se fusão, e quando o líquido vira sólido, é o exemplo da formação de gelo, chama-se solidificação. Vocês vão usar este gráfico, estudantes, para responder os itens A, B até o F. Vamos dizer o nome da mudança. A, do sólido para o gás gasoso. Solidificação, sublimação, evaporação, fusão ou condensação. O que é correto, você vai assinalar X. Como exemplo, nós temos aqui do sólido para o gás. Do sólido virando a setinha gás. A gente chama de sublimação. Coloco X em sublimação. Para responder os outros itens de B a F, eu vou analisar o gráfico como eu fiz para responder a A. Continuamos. Temos os eventos e os elementos do ciclo da água numerados de 1 a 8. Para responder a questão 28, você vai associar o evento ao elemento à sua explicação. Associe o acontecimento numerado na ilustração com seus conceitos indicados no quadro à direita e não à esquerda. Uma correção. Então vamos lá. A. Quando a água da chuva se solidifica em cristais de gelo. Então a água vira gelo. É o evento 3, que é a neve. Aqui eu coloco o evento 3, coloco o número 3. Vou verificar qual é a fonte de energia e calor para o planeta. O número correspondente eu vou colocar aqui e farei isso para todos os itens até o H. Jovens, a nossa aula está terminando neste momento. Oriento-os para copiar todas as questões desta videoaula, da 1 a 28, no caderno, responderem, fotografarem, devem enviar-me lá no Classroom para que eu possa corrigir, dar a nota de vocês e dar o registro de frequência. Bons estudos, bom desempenho, êxito e até breve.